A paz do Senhor Jesus, com grande alegria que trago a vocês a palavra do Senhor. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é o nosso guia, né? Que ela vem, nos restaura, nos transforma. Onde ouvimos o Senhor falar verdadeiramente conosco. Então a palavra de Deus hoje, ela se encontra no livro 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 37. Eu não vou ler a palavra, né? Eu estou dizendo aqui, vocês podem estar acompanhando aí na Bíblia de vocês, por conta que o limite, né, do meu celular está bem cheio. Eu tentei liberar, mas não está dando certo. Então eu vou fazer a explanação, né, do que fala esse capítulo, né, do que falam esses versículos. Esse versículo, do 8 ao 37, no capítulo 4, no segundo livro de Reis, ele fala sobre uma mulher, né, a mulher sunamita, bem conhecida essa história, né, ela é uma mulher que na palavra de Deus não diz exatamente como ela era chamada, né, mas ela é chamada dessa forma porque naquela época, né, que isso aconteceu, ela residia em Sunem, né, e por ela residir nessa região, ela era chamada dessa forma. Muito bem. Essa mulher, ela era uma mulher naquela região, né? Uma mulher de importância, né? Que tinha condições financeiras, né? E ela era casada, porém ela e o esposo, né? Eles não tinham filhos. E então, todas as vezes que o profeta Eliseu passava por lá, ela oferecia pão ao profeta Eliseu, ela fazia a acolhida dele, né? Ela, né, tratava ele bem, recebia-o bem na casa dela, até que um dia ela fez um comentário, né, com o esposo dela e disse assim: eu tenho observado esse homem, ele é um homem santo, um homem de Deus. Vamos fazer um quarto, né? Um quarto, colocar uma mesa, colocar uma cadeira, uma cama, um candeeiro, para quando ele vier, ele ficar aqui, né? Ele poder se acomodar. E então assim fizeram, né? E ele, vendo, né, todo o carinho deles, né, com ele, com o profeta, todo o cuidado, né, ele manda o Geazi, que o Geazi era um moço que acompanhava sempre o profeta Eliseu, né? Porque naquela época os profetas geralmente eles tinham uma pessoa que o acompanhava, né? Uma espécie de auxiliar, né? Então ele manda o Geazi chamar, né, a mulher para perguntar a ela o que ele poderia fazer, né, para estar ajudando ela, o que ela teria para falar para ele que ele pudesse estar apresentando ao rei, né, ao Senhor dos Exércitos, que ela deseja, né, que ela desejasse. E ela só disse para ele que ela não desejava nada, né, ela estava habitando no meio do povo dela, não tinha nada a desejar. Mas o Geazi, que parecia ser bem curioso, né, assim, já tinha observado que ela não tinha filho e que naquela época era algo de suma importância ter um filho. Não que hoje também não seja, mas naquela época era de grande valor, né, tinha que ter esse filho, né. E aí o que acontece? Ele diz: olha, eu tenho observado, meu senhor, que essa mulher não tem filho e o marido já é velho. E ele manda chamar ela novamente, ela se põe à porta e ele diz assim: tu irá conceber um filho. No ano seguinte, ela realmente concebeu, né? Mas ela ainda diz para ele assim: meu senhor, homem santo, homem de Deus, não minta a tua serva, né? Então ela diz assim: eu não tenho mais condições de ter um filho, nem eu, nem meu esposo, principalmente o esposo que era relatado na palavra de Deus que já era velho, né? Então ela já tinha perdido até as esperanças, tanto que ela nem relata que esse seria um desejo dela, porque acredito que ela nem contava mais com isso, né? Mas ele garante a ela que ela ia ter um filho e realmente ela concebeu esse filho, né? Deu luz a um filho, né? E esse menino cresceu. E um certo dia ele tá com o pai, né? Em uma colheita. E aí ele começa a sentir uma dor, né? Ai, a minha cabeça, né? E o pai manda que alguém leve e entregue o menino para a mãe. E a mãe o acomoda, né, no colo. Até o meio-dia o menino morre, né?
e ela coloca o menino sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta e pede o esposo, o marido, né, que mande um dos moços pegar uma das jumentas, colocar os arreios, porque ela vai ver o homem de Deus. E ele diz, mas por que você vai hoje ver o homem de Deus? Não é lua cheia, não é sábado? E ela só diz assim, vai tudo bem, né? Ela não perde tempo, né? Ela corre até o homem de Deus. E quando ela está chegando, Geazi avisa o homem de Deus, que é o Eliseu, né? O profeta Eliseu, que a sunamita está vindo. E então ele vai lá, o Geazi pergunta, vai bem com a senhora? Vai tudo bem com o seu esposo? Vai bem com o seu filho? Ela diz, vai tudo bem, né? E passa adiante, ela não perde tempo também, conversa com o Geazi, e ela vai adiante e vai ao encontro do homem de Deus, que era exatamente quem ela estava procurando, quem ela queria realmente saber naquele momento, era desse homem de Deus, né? E ela vai e se prostra nos pés dele e diz assim, eu te pedi algum filho? Eu não te disse que não mentisse a mim? E ele pede ao Geazi que vá ao encontro do menino, né? Leve o seu bordão e se encontrar com alguém que o salde, não salde ninguém no caminho, pelo caminho, nem também, se alguém o saudar também não responda, que fosse diretamente lá e quando chegasse colocasse o bordão no rosto do menino. Mas o Geazi faz isso e nada acontece, né? O menino continua morto. Então o Geazi volta e fala para ele, né? Que o menino está morto. Enquanto isso, a mulher sunamita diz a ele, não, eu vim foi atrás de você, né? Palavreando aqui, né? Eu vim foi atrás do Senhor. Eu quero que o Senhor, eu não vou abrir mão do Senhor ir até lá. E ele acaba indo, né? Até lá. E quando chega lá, ele se deita sobre o menino e aquece o corpo do menino e depois fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Depois volta lá novamente no quarto, até que o menino dá 7 espirros e volta a viver, né? Volta à vida, ressuscita, né? Porque ele estava morto, então ele ressuscitou. E aí ele manda chamar ela e entrega o filho para ela, ela se prostra no pé dele, né? E sai com o filho, né? Então essa palavra é de Deus, né? Que você pode acompanhar aí no capítulo 4, versículo do 8 a 37, que você vai ver, né, que fala exatamente sobre essa situação. Essa é uma palavra que, se eu parasse aqui, eu acredito que só pela abordagem da história que eu contei aqui, ela já falou muito conosco, né? Porque é uma palavra que ela vem nos falar, primeiramente, de uma mulher de atitude, né? De atitude, ela é uma mulher também sábia, né? Veja bem, o que acontece? Ela hospedava, mas ela acolhia o profeta Eliseu, né? Dava pão para ele e tudo mais, mas durante todo esse procedimento, ela foi observando aquele homem, né? Ela observou aquele homem e ela chega a relatar que aquele homem era um homem de Deus, um homem santo. E ela, que não é boba, né, manda fazer um quarto. Querer acolher em sua casa uma pessoa de Deus é algo maravilhoso, né? Mas antes dela fazer isso, ela observa primeiro, né? Que isso vem nos ensinar também essa questão de que a gente deve sim observar as pessoas, não para fazer julgamento, né? Julgamentos com algo que você não sabe o que está falando, né? Mas você deve observar antes de trazer para dentro da sua casa quem você está pondo dentro de casa, né? Porque ela fez isso. Quando ela mandou fazer o quarto, ela sabia muito bem quem ela estava colocando ali, né? E aí então o Eliseu, né? Que o profeta Eliseu, sabendo do carinho, nossa, que ela estava tendo, mas o esposo, a atenção, ele quis retribuir de alguma forma, então ele manda chamar ela e pergunta o que pode ele estar apresentando ao Senhor dos Exércitos por ela. E ela, né, que era uma mulher que tinha condição financeira, estava bem de saúde, o esposo também, já não tinha mais esperança de ter um filho, até por conta da idade do esposo, né? Então ela disse, não, estava no meio do povo dela, né, como ela relata lá. Ela disse, não, estou no meio do meu povo. Então ela quis dizer assim, não, tá tudo bem, não preciso de nada não.
Mas o Geazi diz, não, ela não tem filho. E aí ele vai e anuncia, né, profetiza sobre a vida dela que ela irá ter um filho. A princípio ela não acredita e até diz assim, não minta, Senhor, a tua serva, né, homem de Deus. E ele diz, não, você vai ter um filho no ano seguinte. E ela realmente concebeu o filho, né. Só que o menino ficou doente, né, sentiu essa dor de cabeça e tudo, e foi muito rápido, faleceu. Mas a mulher sunamita, ela não ficou perdendo tempo, né? Ela foi muito rápida, porque realmente essa palavra também de Deus, ela vem nos ensinar que no momento de dificuldades que estamos passando, de luta, nós não podemos ficar perdendo tempo com quem não resolve o nosso problema, né? Nós devemos ir atrás exatamente de quem tem poder, capacidade para resolver aquilo que você está passando. E foi isso que ela fez. Você vê que na palavra, ela conta exatamente que ela nem perde tempo contando para o esposo, porque ela poderia ter saído lá dentro daquele quarto, gritando, chorando, anunciando para todo mundo, já ter preparado o velório do menino, mas não. Ela sabia que ela ainda tinha uma esperança, né? E ela foi atrás do homem de Deus, porque ela sabia que indo atrás do homem de Deus, ela estava, né, tendo essa chance, porque o homem de Deus ia apresentar aquela situação a quem poderia realmente resolver, né? Que poderia resolver aquilo e muito mais. Então ela foi. E ela encontra com o Geazi também, e o Geazi pergunta como é que tá ela, como é que tá o esposo, como é que tá o filho. Ela diz, vai tudo bem, né? Isso vem como ensinamento também para as nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente, no momento de dificuldade, de sufoco, de agonia, a gente quer anunciar, a gente quer que alguém nos escute, a gente quer que alguém nos ajude a resolver, mas às vezes, primeiramente que hoje em dia tá tão difícil que até para encontrar alguém que te escute, tá difícil. Já começa aí. Porque ninguém quer saber de problema mais de ninguém, cada um quer viver a sua vida, seus problemas, e ninguém tem nada a ver e quer seguir assim a vida, né? Então assim, já começa daí. Né? Segundo, muitas vezes tu vai relatar e as pessoas vão só ficar comentando a tua vida e não vai resolver nada. Muitas vezes até piora a situação, né? Então essa palavra ela vem nos ensinar que nós devemos ir atrás de quem realmente resolve. E quem realmente tu deve ir atrás, primeiramente, para apresentar a tua causa, a tua situação, é atrás do Senhor dos Exércitos, do Rei, do Todo-Poderoso, daquele que nada para ele é impossível. Né? É para ele que nós devemos nos prostrar, é atrás dele que nós devemos ir, né? Ah, apareceu na sua vida alguém que é um homem de Deus, como na vida da sunamita, que possa interceder por você também? Muito bom. Mas não fica abrindo a tua vida para todo mundo, explanando a tua vida para todo mundo. Muitas vezes pessoas que nem vão estar nem aí com o que você está passando, ou até vão achar bom, né? Você está passando por aquilo, por aquele sofrimento, né? E nem fique abrindo a tua porta da tua casa para pessoas que tu não conhece, que tu não tem intimidade, porque a sunamita ela fez isso porque ela observou primeiro, certo? Para depois ela colocar dentro de casa, né? Para depois ela colocar tanto que ela sabia tanto quem era esse homem de Deus, ela tinha já tanto intimidade já com esse homem de Deus que ela sabia até onde encontrar ele, certo? Ela sabia até onde encontrar ele. Então a palavra de Deus, ela vem explanar isso pra gente, a confiança em Deus, a confiança exatamente em quem deve estar tendo essa confiança. Não se desesperar e acreditar que Deus, ele pode todas as coisas. Para ele nada é impossível. Muitos ali já estariam gritando, chorando, lamentando, se horrorizando, já teria até num velório pronto já para sepultar o filho. Ela não. E ela não ficou perdendo tempo, porque tem coisas nas nossas vidas que realmente não podemos perder tempo. Tem que ser rápido, né? Quem resolve? Quem vai resolver? Eu estou passando por uma situação. Quem vai resolver essa minha situação? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vai se prostrar nos pés do Senhor, entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta, prostre nos pés do Senhor, jejuma, clama, faça o que você tiver que fazer, mas faça para Deus. Primeiramente para Ele. Né? Porque ele sim vai te ajudar. Ele sim vai ser fiel. Ele sim não vai te deixar na mão. Eu
posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso. Quando eu falo sobre isso hoje aqui, sobre essa história que o Senhor me deu, tocou no meu coração que eu deveria sim fazer um vídeo falando sobre essa mulher, né? O Senhor vem trabalhar em mim, em todos nós que estamos, né, ouvindo essa palavra de Deus, né? Quem já conhece, né, que possa estar lendo novamente, né, refletindo sobre essa palavra, né? Mas hoje eu trago para você essa palavra como um testemunho na minha própria vida, né? Quantas situações de desespero, situações difíceis eu já passei, né? E que hoje eu poderia estar, não sei nem que situação, né? Mas estou eu aqui de pé. Sim, lutas temos todos os dias. E não adianta ficar reclamando, nem lamentando, nós temos que enfrentar. E se for lamentar, na verdade, se for falar, né, vai falar para quem realmente pode resolver, né? Para quem realmente pode resolver. Lógico, se você tem alguém na sua vida que você possa se abrir, que você confia, que é alguém que você pode contar, lógico, estando dentro da situação ali que a pessoa também possa estar ajudando, né? Porque às vezes ninguém pode fazer nada, né? E então, é bom, né? É bom. Mas não esqueça, tem alguém que você deve apresentar primeiro. E esse alguém é a Deus, é a Jesus. E Ele não nos desampara. E Ele nos coloca de pé. E Ele nos honra. Pode ter certeza disso. Não esqueça, seja lá o que você está passando, eu não sei o que é, mas Ele nos honra. Eu posso falar isso e falo e repito aqui. É um certo testemunho também essa história dessa mulher na minha vida, né? É como se ela refletisse em mim, né? Todo o tempo, né? Então, que nós possamos ter atitudes também na nossa vida, né? Eu tô com problema, eu não vou suportar, e o que vai fazer? Quem vai poder me ajudar? Vai atrás de quem realmente possa te ajudar e tenha atitudes, né? E lembre-se que tem certas situações que tem que ser rápido, né? Nós temos que ser rápido, não podemos perder tempo, certo? E acreditar no Todo-Poderoso, porque Ele pode fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa trazer assim uma reflexão na sua vida, de mudança, de confiança no Senhor. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.